Vamos começar agora mais uma aula de Química Online. Curso de Química Orgânica, Unidade 1. Vamos estudar agora a classificação das cadeias cíclicas. As cadeias cíclicas, elas têm uma classificação pertencente somente a esse tipo de cadeias fechadas. As cadeias cíclicas ou fechadas, elas são divididas em dois grandes grupos, aromáticas e alicíclicas. A cadeia aromática é aquela que possui o que nós chamamos de anel aromático. Na verdade, o anel aromático, ele que é o critério que diferencia uma cadeia da outra. Então, se a cadeia tiver anel aromático, ela é uma cadeia aromática. Basta ter um anel aromático e é uma cadeia aromática. Já uma cadeia alicíclica é aquela que não tem esse anel aromático. Olha só, ela não tem. Ela tem outros anéis, mas não anel aromático. Tá entendido? Então, a aromática possui anel aromático. A alicíclica não tem anel aromático. Cuidado com esse nome, alicíclica. Muitos alunos se confundem e pensam que é uma cadeia alifática, que é uma cadeia aberta. Então, cuidado. A alifática é aberta, mas a alicíclica ela é fechada, tá ok? Então, a alicíclica é um tipo de cadeia fechada. Então, não vão confundir essa alicíclica com alifática, que não tem nada a ver. Alifática, aberta. Alicíclica, fechada. Então, é uma cadeia fechada que não tem anel aromático. Já se ela tiver anel aromático, é uma cadeia aromática. Então, a grande questão é esse anel aromático. Pessoal, o anel aromático é um tipo de anel que tem características especiais, tá? Existe um conjunto de fatores para determinar a aromaticidade do anel. Se aquele ciclo ou anel, ele é aromático, que nós vamos ver mais adiante. Por enquanto, pessoal, 90% das vezes, o único anel que cai, né, o anel aromático mais simples conhecido, que é o benzeno, que é esse que tem a fórmula C6H6, tá ok? É esse cara aqui, ó. Então, este é o benzeno. Então, na maioria absoluta das vezes, é esse anel que é cobrado de vocês. Então, não esqueça. Agora, por favor, aprofundando aí o assunto, não é o único anel aromático. Tem outros, ok? Mas esse aqui é o principal. Então, quando a cadeia tiver este anel aromático, pelo menos um, tá, dele na cadeia, a cadeia vai ser aromática, tá ok? Agora, se ela não tiver nenhum, ela vai ser alicíclica. Então, você tem aqui o anel benzênico, tá, o anel aromático, ele pode ser escrito desta maneira aqui, ó. Ele tem 3 ligações duplas, alternadas, ó, dupla, dupla e dupla, alternadas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Elas estão alternadas, tá certo? 6 carbonos e 6 hidrogênios. Por que essa cadeia é uma cadeia especial? Por que esse anel aromático ele é especial? O que é que ele tem que os outros não têm? Ele tem uma característica que é o deslocamento das ligações π, que nós chamamos de ressonância. Então, esse anel ele possui a ressonância, que é o movimento desses elétrons π. Que elétrons π são esses? Nós já estudamos em aulas anteriores. Quando você tem uma dupla ligação, você tem uma ligação fraca, que é a ligação π. A sigma é forte, mas a π ela é fraca. Então você tem uma ligação π aqui, você tem outra ligação π. Você tem 3 ligações π. Acontece que devido à estrutura presente nesses carbonos e nesse anel, essas duplas elas não estão fixas. Elas são duplas deslocalizadas, elas trocam de posição. Então, essa ligação π, ela passa para cá, esta passa para cá e esta passa para cá ao mesmo tempo. Então, você tem aqui o deslocamento. Por isso que esse anel benzênico, tá? Esse anel aromático, ele pode ser escrito, na verdade, dessas duas formas, ó. São chamadas formas canônicas. Então, aqui é a fórmula de traço, que nós já vimos, né? Ó, dupla, dupla, dupla. Dupla, dupla, dupla. Aqui tem as 3 duplas, só que elas estão em posições diferentes, tá certo? Elas não estão na mesma posição, né? Então elas estão em posição diferente, ok? Ó, aqui é dupla, aqui não é. Ó. Aqui é simples, aqui é dupla. Então elas estão em posições diferentes.
Estas fórmulas elas são idênticas, tá? Pode ser uma ou outra. A maneira mais utilizada para escrever é essa. Tome cuidado, porque essa é uma maneira meio traiçoeira. Ele bota um círculo no meio do hexágono desses 6 carbonos. Esse círculo representa justamente as duplas em movimento, circulando aqui dentro. Elas não aparecem, aí o aluno ele esquece dessas duplas e aí acaba vacilando. Tem 3 duplas aqui nesse anel, ele é o anel benzênico, tá certo? Então não vão esquecer disso. Esse é o principal anel benzênico utilizado nas questões, mas não é o único. Nós vamos estudar isso mais adiante. Aguarde um pouco, tá certo? Então, toda vez que a cadeia tiver pelo menos um anel aromático, ela é aromática. Se ela não tiver nenhum, ela é alicíclica. Aqui, ó, esse anel ele não é aromático, por exemplo. Qual é o anel até agora que nós estudamos? É este benzeno aqui, ó, escrito dessas maneiras, dessas formas. Então, este é o anel aromático. Esse aqui não é, só tem 5 carbonos, não é aromático. Então, ela é uma cadeia alicíclica, tá? E monocíclica. Por que monocíclica? Porque só tem um anel, só um. Aqui são 2 anéis, ó, 2 ciclos. Ela é policíclica. Poli é vários, mono é um. Então, quando só tem um anel, é monocíclica. Quando tem mais de um, é policíclica. E aqui, nenhum desses anéis, cuidado, que apesar de ter 6 carbonos e 6 carbonos, não tem as 3 duplas para ser o anel benzênico. Aqui tem que ter as 3 duplas. Aqui só tem uma. Aqui nenhuma. Então, esses caras aqui, esses 2 anéis, não são aromáticos. Então, são anéis alicíclicos, os 2. Ok? Então, cadeia alicíclica, porque não são aromáticas. E aqui uma cadeia aromática. Ficou claro? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Olha só. Aqui, por exemplo. Que tipo de cadeia seria essa? Aqui você tem um anel aqui. Tá? E aqui você tem outro anel. Esse anel não é aromático. Nós já estudamos o principal anel aromático, só o principal que nós vimos, né? E essa cadeia aqui, ó, tá? Se você olhar para esse carinha aqui, esse aqui é o benzeno, é o anel aromático, ó. Por quê? Porque ele tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele é um hexágono e tem 3 duplas ligações, ó. Então, esse cara é o benzeno. Então, esta cadeia, ela tem um anel aromático, então ela é chamada de cadeia aromática, apesar do outro anel não ser aromático, mas esse é, então ela é uma cadeia aromática, ok? Já esse outro exemplo, cadeia aromática, aqui é o benzeno de novo, ó, 6 carbonos, 3 duplas, ó, 6 carbonos, 3 duplas, então você tem aqui o benzeno. Então esta cadeia já é aromática, já pode chamar de aromática, tá? Muita atenção que às vezes você olha para esse anel aqui, e pensa, é só esse que é aromático, esse aqui não é. Isso aqui também é aromático. Os 2 são. Professor, só tem 2 duplas, olha, 1, 2. Tem 6 carbonos, mas só 2 duplas. Muita atenção. Você está esquecendo de um pequeno detalhe. As duplas, tá? Elas estão em movimento. Justamente isso que dá o caráter de aromaticidade dessa cadeia, dessa estrutura. Tá? Então, as duplas elas não são fixas, elas estão em movimento. Então, se você pensar que elas estão em movimento, tem que lembrar o seguinte: esta dupla tem um momento que ela vai ficar aqui, ó, não é? Então, eu vou passar só teoricamente essa dupla para cá. Ó. Pronto. Ó. Essa dupla passou para cá. Aí, se você contar agora, tem 3 duplas. Ó. Então, na realidade, isso aqui é um anel aromático também, certo? E esse aqui também, ok? 2 anéis aromáticos. É uma cadeia aromática. Aqui, visível, anel aromático e anel aromático. Ele é escrito com essa bola no meio. Então, cadeia aromática. E essa cadeia aqui, esse anel não é aromático, esse anel não é aromático e esse anel também não é aromático. Não é aromático, não é aromático, não é aromático. Então é uma cadeia alicíclica. Essa cadeia alicíclica, ela é uma cadeia policíclica, né? 3 anéis. Essa cadeia aqui é uma cadeia polinuclear. Quando você tem a cadeia aromática, tá, pessoal, é comum chamar de nucleada e não cíclica. Então, vocês têm uma cadeia polinucleada, tá? Porque você tem 3 anéis. Aqui ela é polinucleada também, certo?
E aqui ela é só mononucleada. Isso aqui não é aromático, tá? Só isso aqui. Então ela é mononucleada, tá? E esse aqui é um ciclo que não é aromático. Ok? Até aqui já estava falando aquilo que eu falei para vocês. Ó. Policíclicas e polinucleadas. Policíclicas são aquelas cadeias que tem mais de um anel, tá? Que não é aromático. Polinucleadas são aquelas que têm mais de um anel, que são aromáticos. As cadeias polinucleadas ou policíclicas, tá? Elas podem ser isoladas ou condensadas. Quando é que ela é condensada? Quando os anéis eles têm carbonos em comum. O que é carbonos em comum? É que o carbono pertence aos dois anéis. Ele está nos dois. Então, olha, isso aqui é um carbono em comum. É quando elas estão juntinhas aqui, ó, grudadas por um carbono. Ou mais de um, aqui são dois nesse caso. Tá ok? Então essa cadeia é chamada condensada. Aqui é cadeia condensada também, ó. Estão juntos, estão grudadinhos aqui, ó. Então condensada, ok? Agora, isolada, o nome já fala, é quando elas estão separadas uma da outra. Você tem isoladas por ligação e isoladas por átomo. O próprio nome já fala. Isoladas por ligação, quando uma está afastada da outra por uma ligação. Ó, aqui é uma cadeia isolada, né? Ela é polinucleada, isolada por ligação. Ó. É uma ligação que está separando. Aqui é a mesma coisa, ó. É policíclica. A diferença é que aqui é polinucleada, porque são aromáticos. Aqui é policíclica, porque não são aromáticos, né? Essa é a diferença. Polinucleadas para aromáticos, policíclicas para não aromáticos. Certo? Então, e isoladas por átomo é quando você tem um átomo entre eles, ó. Isso aqui é polinucleada, porque é aromático e aromático, tá? Aromático, aromático. Esse aqui é o benzeno, olha. As três duplas. Então, e elas estão separadas por um átomo aqui no meio, ó. Tem um átomo. Então, ela é uma cadeia polinucleada, isolada por átomo. Certo? E agora nós vamos ver aquela tal de aromaticidade. Como eu falei, o benzeno não é o único anel aromático conhecido. Ele é o mais simples, o menorzinho, né? Tá certo? O mais comum, tá? O mais abordado, o mais utilizado. Mas para a cadeia ser aromática, ou para ter essa aromaticidade, você tem uma série de condições. A cadeia, ela para ser aromática, ela tem que ser cíclica, né? Então, olha, essa aromaticidade, ela existe em cadeias fechadas, a apresentar ressonância por toda a sua extensão. O que é essa ressonância que eu já falei para vocês? A ressonância é essa movimentação dos elétrons π, né? Esse movimento que ele faz. Então, ela tem que ter ressonância por toda a sua extensão. Tá? Então, vamos tentar entender isso. Aqui, por exemplo, você tem o benzeno. Ó. Benzeno, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, o que acontece é que cada carbono desse, cada um deles, possui um orbital, né? Olha, esse orbital P aqui. Então, ele possui esse orbital por onde esses elétrons eles vão circular, tá? Aqui em cima, eles vão circular. Então, como esses orbitais estão presentes em todos os 6 carbonos, olha só, esses orbitais estão presentes em todos os 6 carbonos, significa que esses elétrons vão circular pelos 6 carbonos. É como se fosse essa estrutura aqui, ó, circulando, ó, em cima ou embaixo, tá? Tanto faz aqui. É que é em cima ou embaixo, é hora em cima, hora embaixo, mas existe essa nuvem eletrônica de elétrons π, tá? Eles circulam aqui, tá certo? Então, é isso que tem que acontecer para ser aromática, tem que circular por todos os carbonos, tá? Por toda a sua extensão. Resumindo, tem que ser em todos os carbonos. Você tem 6 carbonos aqui, então essa movimentação tem que passar nos 6 carbonos, tá ok? Ele tem que ser planar. Planar é porque os 6 carbonos, eles estão no mesmo plano, tá certo? Olha só, elas estão no mesmo plano. Se você passar o plano aqui, tá? Todos os 6, você pega os 6 carbonos, tá? Eles estão no mesmo plano, ok? Não estão em planos diferentes. E esse movimento aqui, né, que acontece em cima ou embaixo, ele tem que se dar por toda a extensão. Então, notem que existe um conjunto de critérios para poder ser uma cadeia aromática. Vou dizer um exemplo, olha só.
Imagine que esse carbono aqui não tivesse esse orbital aqui, ó, não tivesse. Anula ele, anula esse cara bem aqui. Se não tem, não ia existir aqui, tá? A cadeia não seria aromática. Por que não seria aromática? Porque como esse carbono não tem esse orbital aqui, por onde vai circular, tá? Esses elétrons π, ele não vai poder passar por esse carbono. Ele para aqui, é ali, ó. Não tem como passar desse para esse aqui, ó. Não tem como ele passar desse para esse aqui, ó. Não tem. Tá muito longe um do outro. Então, esse aqui, se ele não tiver esse orbital, ele interrompe a passagem dos elétrons. Eles não vão circular. Tá entendido? Então, nesse caso, você não teria a aromaticidade. Então, esse que é o conjunto de critérios. Ela tem que sofrer ressonância por todos, né, os carbonos que estão no ciclo. Todos os carbonos têm que participar dessa ressonância. Ok? Tem que ser planar, né? O anel ali é planar. Todos os carbonos estão no mesmo plano. E existe uma formulazinha que é para determinar se a cadeia vai ser aromática ou não, que é a regra de Huckel, que é essa fórmula aqui, ó. 4N mais 2 elétrons π conjugados, onde N é um número inteiro positivo. Então, olha só, o N tem que ser um número inteiro. Então, você vai ter aqui 4N mais 2 elétrons π. Você vai jogar o número de elétrons π e você vai jogar nessa fórmula e você vai determinar o N. Se ele for um número inteiro e positivo, né, você vai ter a ressonância, tá? Você vai ter a aromaticidade, aliás. Então, tá aqui a fórmula. 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Então, esse que é o conjunto de fatores para a cadeia ser aromática. Então, logicamente, o benzeno, aquele que nós falamos que é o mais simples, ele é uma cadeia aromática. Porque, olha só, ele tem três duplas, né? Se ele tem 3 duplas, ele tem 6 elétrons π, tá? Por que 6, professor? Cada ligação é um par, pessoal. Então, se ele tem uma ligação aqui, é um par, são 2 e 2, então são 6 elétrons π. Então, se são 6 elétrons π, jogando naquela equação de Huckel, você tem 4N mais 2 igual a 6, olha só. Aí você calcula o valor desse N, passa o 2 para o outro lado, vai ficar 6 menos 2. Aí 4N igual a 4. Aí você passa o 4 para cá, fica 4 sobre 4, N igual a 1. Notem, número inteiro. E esse anel ele é planar, o movimento passa por todos os carbonos, né? Aquelas condições, ó, por todos, ele não é interrompido. Então isso é uma cadeia aromática. Não é só a fórmula não, pessoal, viu? É a fórmula junto com aquele conjunto de fatores que eu já falei anteriormente. Tem que ser uma cadeia fechada, né, cíclica, tem que ser planar, todos no mesmo plano, e a ressonância tem que passar por todos os anéis do ciclo, tá ok? Todos os carbonos do ciclo, tá? Circular lá na cadeia fechada, no ciclo, no anel. Tem que circular. Se tiver um que não esteja lá, não participe, e não tenha como passar a ressonância, então ela não vai ser aromática, não. Ok? Aqui, ó. Aqui você tem 10 carbonos, 10 elétrons π, porque você tem uma dupla, duas, 3 duplas, mais uma aqui, você tem 5 duplas, tá? Cada ligação π aqui, né, você tem cada ligação π 2 elétrons. Então aqui é a ligação π 2 elétrons, aqui é a ligação π 2 elétrons, aqui é a ligação π 2 elétrons, e assim vai. 2, 2, 2, ligação π 2 elétrons, ligação π 2 elétrons, total 10 elétrons π. Então, se você jogar na equação, ó, 4N mais 2 é igual a 10. Aí resolve, 10 menos 2 dá 8. Né? 8 dividido por 4 dá 2. Então, de novo, o número inteiro. Toda vez que é um número inteiro, né, você tem a ressonância, né, você tem a aromaticidade se obedecer aos outros critérios. Então, você tem aqui, obedece, tá? Circula por todos os anéis aqui, ó. Todos os carbonos têm elétrons π aqui, ó, todos, aqui, ó, aqui, todos têm. Então, você tem aqui uma cadeia aromática também. Aqui são 14, só para continuar os exemplos,
São 14 elétrons π. Você tem 7 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma é 2, então dá 14. Então, fazendo o cálculo, ó, N igual a 3. Então, também você tem aqui, tá, uma cadeia aromática. Ok? Então, veja bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Perceba que aqui não é o benzeno, né? Aqui também não é o benzeno. Nenhum dos dois anéis é o benzeno. Tá certo? Nenhum dos dois é o benzeno. Mas a cadeia ela é aromática. Por que ela é aromática? Porque se você jogar na fórmula, vai dar N igual a 2. Porque aqui você tem 10 elétrons π. 2, 2, 2, dá 6, 8, 10. 10 elétrons π. Jogando 10 aqui dá N igual a 2, número inteiro. E a ressonância circula por todos os carbonos do anel, ó. Todos. Esse aqui também tem ligação π, ó. Porque tem, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse carbono aqui tem ligação π, ó. Esse aqui, ó. Então, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Todos têm. Aqui é a mesma coisa, todos têm, ó. Então, os elétrons circulam por toda a extensão dos anéis. Tá certo? Então, você tem uma cadeia aromática aqui. Então, como eu falei para vocês, não é só o benzeno que é aromático. Existem várias cadeias aromáticas. Então, essa cadeia aqui é aromática e não tem nenhum anel benzênico. Certo? Então, olha, outra cadeia aromática. Essa daqui também é aromática. Ó. E ela é uma cadeia heterocíclica, né? Tem o nitrogênio aqui, ó. É um heteroátomo, que nós já estudamos isso. Ah, até se não tiver carbono também pode ser aromática? Também. Se o átomo que tiver aqui, né, também fornecer aquela circulação de elétrons que tem que existir, né, os elétrons circulando, okay, ela vai ser uma cadeia aromática. E nesse caso o nitrogênio tem, tá? O nitrogênio aqui ele pode fazer isso. Por quê? Olha só o detalhe aqui, pessoal. 6 elétrons π. São como 6. Aqui tem ligação π, 2. Aqui tem ligação π, 2. Sim. Mas aí você, aprofundando mais a química, aí, você vai lembrar, nitrogênio, ele é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, olha, ele tem 1, 2, 3 ligações com esse H aqui, ó, 3. Então, ele fez 3 ligações. Mas ele é da 5A, ele tem 5 elétrons. Ele tem 2 elétrons pareados sobrando. 2, Ele tem 5 elétrons, faz 1, 2, 3 e sobra 2. Então, notem que o nitrogênio tem 2 elétrons. Ele não é obrigado a te dizer isso, não. De repente, até ele bota 2 pontinhos aqui mostrando os elétrons, né? Só para te ajudar. Mas não é obrigado a ele colocar os 2 pontinhos. Então, olha, ele tem 2 elétrons sobrando aqui. Esses elétrons, como eles são elétrons emparelhados, tá certo? Emparelhados ali, eles participam dessa circulação de elétrons π. Eles são tratados como elétrons π, porque se ele fizer ligação, ele vai fazer ligação π aqui, né? Então, eles são tratados como elétrons π. Então, você tem 2, 2 e 2, 6 elétrons π. Fazendo o cálculo, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1, número inteiro. Então, essa cadeia é uma cadeia aromática, certo? Então, é assim que você determina se a cadeia é ou não aromática. Tem que saber esses critérios. E notem que a circulação dos elétrons se dá por toda a extensão do anel. Ó. Ele passa pelo nitrogênio aqui a circulação. Ela não é interrompida. Ok? Vamos ver mais uns exemplos para fixar melhor essa história de cadeia aromática e aromaticidade. Então, olha essa cadeia aqui, tá? Ela é uma cadeia com carga, tá certo? Ela está carregada, ela é um cátion. Então, você tem aqui um anel e eu quero determinar se essa cadeia é aromática, né? Se esse anel é um anel aromático. Então, vamos conferir. Ligação π você tem aqui. Você tem 2 aqui, olha. 2 aqui, cada ligação π são 2 e 2 aqui. Somente isso. A carga positiva aqui, para quem não lembra, significa que esse carbono aqui, ele perdeu o elétron, tá? Quando estava fazendo ligação, houve a perda de elétrons. Certo? Bom, então aqui não tem o elétron sobrando. Maravilha, não tem. Aliás, está faltando. Então você tem 3 ligações π,
Então você tem 6 elétrons fazendo o cálculo, tá certo? Fazendo o cálculo, você vai ter N igual a 1. Ok? Tem N igual a 1. Esse carbono aqui, pessoal, ele tem orbitais livres. Com essa carga positiva tem orbitais livres, então ele pode receber essa dupla ligação, tá? Ela passa para lá, então ele faz parte da... ele não interrompe a circulação, tá? Ele não interrompe a circulação, porque ele tem aqui, tá? Orbital livre para receber essa pi que vem daqui, ó, circulando. Ela vai se movimentar, circular para cá, tá certo? Então ele pode receber, então ele não interrompe a circulação, ok? Então você tem aqui N igual a 1, cadeia aromática. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Você tem 1, 2, 3, né? 3 ligações pi. 3? Não. Por que não? Porque aqui é carga negativa nesse carbono, olha só. Quando aqui era carga positiva, aqui não tem elétron. Aqui é carga negativa, significa que ele recebeu um elétron. Então esse carbono aqui, ele tem um par. Ele está pareado. E esse carbono aqui também tem um par, porque ele é negativo. Negativo, ele recebeu um elétron. Então é como se ele tivesse um elétron já pareado, que ele ganhou de um outro cara. Ele ganhou um elétron de outro cara. Então se ele ganhou um elétron, ele está com um elétron pareado aqui, ó, que são elétrons π. Tá certo? Então você tem 10 e não, tá? E não 6, tá? 10. Aí, tanto com 6 como com 10 dá a mesma resposta. Você ia obter a resposta que seria aromático, não o mesmo número, né? Mas você ia obter o mesmo resultado. Você vai ter 10 menos 2 dá 8, 8 por 4 dá 2. Então, ó, se fosse 6 daria 1. Né? Então você tem número inteiro, toda vez que é número inteiro, cadeia aromática. Então essa cadeia, esse anel é aromático. Tudo bem? Então continuando, ó. Aqui, ó, 5 carbonos, dupla aqui, eu quero saber se essa cadeia é aromática. Então vamos conferir. 2, carga negativa, né? Carga negativa significa mais 2, né? Você tem um par de elétrons bem aqui, ó. Um par. Ok? Então dá mais 2 aqui. Então dá 6, fazendo 6, cadeia aromática. Tá entendido? Esse outro aqui, ó. Agora você tem um oxigênio nessa ponta. 2. Só 2. E aí? Eu já fiz uma aqui com nitrogênio. Vamos lembrar aqui, tá? Olha só. O nitrogênio bem aqui, né? O nitrogênio tinha um par de elétrons aqui, ó. Tem que conferir. Se aí tiver elétrons que possam participar da movimentação, né? Então a mesma coisa aqui nesse cara. Só que agora é oxigênio. Tá? Cuidado que às vezes você vacila o seguinte, ó. O oxigênio, e aí? Aqui precisa ter um conhecimento um pouquinho melhor de química, porque tem que analisar esse cara aqui, ó. O oxigênio, ele é da família 6A. Se é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele faz 2 ligações. 2. O oxigênio faz 2 ligações, 2. E ele tem 6 elétrons, sabe? A família 6A, 6. Então, se ele faz 2, ele tem 4 sobrando. Olha só. 4 sobrando. Então ele tem 4 sobrando. 4. Cuidado, se você fizer a conta com os 4, você erra. Porque aqui é 4, 2 e 2, 4. Então o total dá 8, né? Se você jogar como 8, não vai dar número inteiro, porque vai ficar 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6, certo? Jogando na fórmula, 8 menos 2, ó, 10 menos 2, 8 menos 2, 6. Aí tu vai dividir o 6 por 4, não dá número inteiro. 6 por 4 dá 1,5. 1,5 não é inteiro, tá? Então você tem 1,5. Ah, não é aromático. Pois é, não é aromático porque você fez o cálculo com 2. Qual é o detalhe aqui? O oxigênio, apesar de ter 2 pares, apenas um participa da circulação. O outro é como se ele estivesse para o outro lado. Tá? Ele não estaria para dentro deste anel, ele estaria, a sua posição seria contrária, para o outro lado. Então ele não teria como participar da ressonância da movimentação aqui. É isso que acontece. Então apenas um par vai participar. Então na realidade não é 8 e sim 6.
Tá certo? Então é isso que você tem que prestar atenção, tá? E aí, se são só apenas 6, você tem, tá? Uma cadeia aromática, porque é 6, vai dar 1. 6 dá 1. Então você tem uma cadeia aromática. Então eu procurei ver aí todas as possibilidades nos exemplos, tá? Então aqui oxigênio tem 2 pares, mas somente um vai participar, já expliquei. O outro está para o lado externo, está para fora, né? Está numa posição contrária e não vai participar aqui dessa movimentação. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.